da minha vida, tudo bem? Segunda-feira estou batendo ponto aqui na nossa live. Como sempre, já separei todas as perguntas que vocês mandaram. Estou animadíssima, porque sempre tem pergunta boa na segunda-feira, sempre tem pergunta boa na live. Vou só esperar vocês irem entrando, mas a gente já vai começar sem enrolação, como sempre. Deixa eu só beber uma água aqui. Pra quem ainda não sabe, o podcast está sempre lá, então todas as lives de segunda-feira elas vão pro podcast. Quem não conseguir assistir aqui ao vivo, consegue escutar o podcast depois no Spotify, consegue também assistir a gravação da live no YouTube. Então não se preocupem com isso, vocês não vão perder nada, tá? Como eu falei, então, sempre disponível no YouTube ou no Spotify, no podcast. O @ é sempre NutriTamires, vocês conseguem me encontrar em qualquer lugar com o mesmo nome de usuário daqui, tá bom? Então vamos lá, já chegou bastante gente, tô falando oi com todo mundo aqui, acenando pra todo mundo. Então vamos lá, gente, deixa eu abrir aqui as perguntas, já tá tudo no jeito. A primeira pergunta: existe algum alimento que ajude a desinflamar? O primeiro ponto é a gente precisa entender qual é a inflamação que está acontecendo, como a gente identificou essa inflamação, qual é o ponto que chamou a atenção para a gente ver que estava acontecendo mesmo uma inflamação. Então isso é uma coisa para a gente levar em consideração, mas não tem nenhum alimento que especificamente vá fazer isso, vá fazer essa desinflamação. É o conjunto de tudo, então são atos feitos em sequência, feitos todos os dias, que ajudam, como por exemplo, raspar a língua, porque ajuda a tirar as bactérias da língua e a gente acaba fazendo a ingestão. Então, sempre que acordar, antes de escovar o dente, antes de beber água, raspar a língua ajuda. Talvez diminuir lácteos para algumas pessoas vai ajudar nessa desinflamação. Diminuir farináceos e, consequentemente, glúten também vai ajudar a diminuir essa inflamação. Então, a gente consegue fazer várias coisas. Um sono adequado também vai ajudar nisso. Uma hidratação adequada também vai ajudar nisso. Então, não vai ter um shot que você faça de manhã, por exemplo, que vai te ajudar a desinflamar. Isso não acontece, não existe, não adianta ter essa expectativa. Não vai acontecer. Mas se você fizer todo o contexto certinho, dormir bem, comer bem, se hidratar direitinho, cuidar do seu intestino, de tudo certinho, com certeza essa desinflamação vai acontecer. É claro que a gente precisa olhar outros critérios, como, por exemplo, contaminação por metais pesados, mas isso é um assunto muito específico, a gente pode entrar, conversar em relação a isso outro dia, porque é um assunto que dá para desenvolver muito, mas não vai ser uma coisa que você vai fazer que vai te ajudar a desinflamar, vai ser o contexto de todas as ações que você executa ao longo do seu dia, tá bom? Vou ficar 2 meses sem treinar. Devo fazer uma dieta para manutenção? Vai ficar 2 meses sem treinar nada? Vai ficar de repouso? Vai fazer uma caminhada? Porque isso tudo depende, né? Você vai estar fisicamente ativo ou você vai estar se recuperando de uma cirurgia, por exemplo? E depende muito do seu objetivo também. Se o seu objetivo é perder peso, talvez nesse momento a gente pode fazer uma dieta com déficit calórico, só que ela um pouco mais contida, não precisa fazer um déficit tão grande, a gente não precisa fazer nada que arrisque a recuperação, caso for uma cirurgia, né? Gente, tô sentindo que eu vou engasgar. Então depende, se for objetivo de perder peso, de diminuir percentual de gordura e for fazer uma cirurgia, por exemplo, dá pra fazer déficit calórico, só que tomando mais cuidado. Se for uma dieta de hipertrofia, não tem como fazer sem treinar, mas dá pra manter. Gente, que horror, que raiva. Eu odeio engasgar. E parece que não vai passar nem bebendo água. Se for hipertrofia, dá pra fazer manutenção, não precisa continuar comendo como se estivesse treinando, porque vai virar acúmulo de gordura. Então, depende, sabe, assim, do objetivo e do que você vai fazer nesse tempo que você for ficar sem treinar. Se vai fazer alguma coisinha ou se vai ficar de cama, por exemplo, em recuperação. Porque isso muda o gasto energético, muda o ponto de vista da dieta, muda tudo. Então, precisaria de mais informações e do seu objetivo em si. Como escolher achocolatado? Diet ou light faz diferença?
Na verdade, por mais que a gente procure achocolatados light, que tenha pouco açúcar ou que seja diet, ele sempre vai ter açúcar do mesmo jeito. O valor calórico normalmente é muito próximo do produto original. Então a gente acaba se enganando um pouco, achando que tá fazendo uma boa troca, quando na verdade não tá. O que eu acho mais interessante pra gente fazer se faz muita questão que seja docinho, a gente consegue achar opções que são saudáveis no mercado. Então, por exemplo, tem o Chocoqui, da Essential, tem um... esqueci o nome, da Pura Vida também tem um achocolatado, que é multivitamínico. Então, eles se assemelham muito, assim. O Chocoqui eu acho uma delícia, super substitui o achocolatado. Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer opções melhores ainda, que é um cacau 50%. Para quem já tá acostumado com um chocolatinho mais amargo, tentar pegar um cacau 70% para ir fazendo em casa, sabe? E não dissolve igual achocolatado, porque tem uma concentração de cacau muito grande. Mas se bater no liquidificador, no mixer, fica bem batidinho, sem bolotinhas. Então dá pra fazer isso. Dá pra usar um adoçante também, natural. Mas se fosse pra eu escolher um pronto, eu escolheria dessas marcas de suplementação saudáveis, que são Pura Vida, Essential, por exemplo. Posso procurar mais, fazer um post pra vocês, pra ajudar em relação a isso, tá bom? Não sinto muita fome pela manhã, mas sinto muita fome à noite. Tem alguma explicação? Na verdade, tem. O seu corpo está se acostumando, está acostumado, né? Com essa rotina que você tem de não comer de manhã. E acaba que à noite você compensa a sua fome. Então, a fome que você não tem de manhã, ela é compensada à noite. E isso é muito comum. Eu tenho muitos pacientes que, antes de começarem a fazer dieta, reclamavam disso, de não conseguir comer de manhã e à noite chegar comendo tudo que tem em casa, comer tudo que tem pela frente, assaltar a geladeira de madrugada. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso é justamente melhorar o seu hábito de alimentação da manhã. Fazer um café da manhã, por mais que não goste tanto, às vezes fazer uma coisa mais prática, mais fácil, um shake de whey com fruta congelada, por exemplo, um mingau de whey, agora que tá mais friozinho de manhã, mas a gente precisa adaptar o seu café da manhã, precisa colocar alguma coisa para você comer de manhã, para não ficar sentindo fome. Porque não dá, né? Ficar à noite comendo muito acaba que atrapalha a dieta toda. Você vai comer muito mais do que suas calorias que você deveria comer ao longo do dia, porque quando a gente tá com fome, a gente não dá tempo de sentir saciedade, então a gente vai comendo mais, até sentir que tá entupido e não desce mais nada. Então é uma coisa para se levar em consideração. Eu começaria a tomar café da manhã com certeza. Toma um cafezinho, não custa nada. A gente faz um cafezinho gostoso, encaixa na dieta. Isso aí é moleza. Vitamina de aveia e banana pode ser usada como café da manhã? Olha, até que pode, não vejo problema. Mas eu acho que seria muito legal se a gente colocasse uma proteína além do leite. Então eu colocaria um pouquinho de whey também. A aveia vai dar bastante saciedade, tem que beber bastante água também, porque senão o intestino vai travar, porque não é só comer fibra, né? Tem que hidratar ela. E eu acho que é super ok, dá pra fazer assim. Eu não gosto, assim, particularmente do gosto, sabe? De vitamina com aveia. Mas se você tolera, se gosta, eu só acrescentaria um whey. Não vejo problema nenhum. Se você gosta, deve ficar gostoso. Pra mim, se fosse leite, banana e whey, tava perfeito. Pelo gosto, sabe? Não gosto da sensação de aveia mesmo no shake. Não gosto. É pessoal mesmo. Como lidar com a compulsão por doces? Sempre essa pergunta aparece por aqui, sabia? Se não é na live, é numa caixinha. Você sempre tem muita dificuldade com doce e eu às vezes vejo que não é compulsão, sabe? Quando a gente fala de compulsão, eu já expliquei isso algumas vezes. Compulsão é quando a gente não escolhe o que a gente vai comer. Então, você vai comer qualquer coisa que tiver na sua frente. Eu já vi caso da mãe ter que trancar a despensa, ter que trancar a geladeira, colocar cadeado, porque o filho, que realmente era diagnosticado com compulsão alimentar, ele comia tudo. Ele comia comida crua, ele comia feijão cozido sem tempero, qualquer coisa que tivesse, ele comia. Então, esse caso é um caso de compulsão. Quando a pessoa ela não tem preferência, quando ela não escolhe o que ela vai comer o que tem ali e pronto, sabe? Porque é uma necessidade que ela não consegue controlar, é um impulso muito grande.
Quando a gente fala de doce, não é compulsão. Se é só por doce, né? Se é só por doce, é uma vontade, um desejo que você não consegue controlar, mas não é uma compulsão. E normalmente, quem tem essa sensação de comer doce, quando come, por mais que seja uma grande quantidade, não sente aquela vontade de comer até ter que vomitar, por exemplo, para se sentir bem de novo. Porque a compulsão ela é um ciclo sem fim, né? A pessoa come muito, aí ela se culpa por ter comido, aí ela força vômito, ela força uma maneira de se livrar do prejuízo daquela culpa que ela teve. E aí fica um ciclo, a pessoa come, sente culpa, tenta resolver. Come, sente culpa, tenta resolver. E quando eu vejo por doce, por exemplo, se o paciente comer uma barrinha de chocolate pequenininha, de 20 gramas, aquelas de laca, por exemplo, diamante negro, já mata a vontade da pessoa. Ela não precisa comer mais, sabe? Ela não precisa exagerar para matar a vontade dela. Desde que tenha uma quantidade ok, que seja prazerosa, que mate a vontade dela, mas não precisa exagerar. Então, assim, não é compulsão quando a gente vê nesses termos. E para ter certeza tem que ter uma conversa com o psicólogo, com o psiquiatra, né, para fazer o diagnóstico. Se for compulsão alimentar mesmo, tem que fazer acompanhamento, às vezes uso de medicação. Por mais que seja algo de teor nutricional, né, que esteja relacionado com comida, não é nutricionista que resolve compulsão alimentar. Quem resolve são as pessoas responsáveis pela parte psicológica, que, como eu falei, são psiquiatras, psicólogos, terapeutas, enfim, não é a nutrição que resolve. Mas, como lidar então com isso, só sabendo que eu acho que se for preferencial, se tem uma preferência, não é compulsão. Você tem duas opções assim que eu acho que são viáveis pra gente. A primeira é evitar de comer por um tempo, mesmo tendo muita vontade, evitar de comer, ou ter sempre na sua dieta. Eu normalmente sempre vou pra segunda opção, sabe? Eu sempre coloco alguma coisa na dieta que seja docinha, coloco um chocolate de sobremesa, a gente vai tentando mudar a qualidade desse chocolate, colocar um chocolate mais amargo, a gente coloca receitas mais adocicadas, um bolinho de caneca, uma panqueca, alguma coisa assim, pra pessoa que ela sentir que ela tem alguma coisa doce e não precisar exagerar. Eu tenho pacientes que comem chocolate normal, que comem diamante negro, laca de sobremesa, bombom. Eu consigo encaixar na dieta e aí vai um trabalho de educação nutricional mesmo, que demanda mais tempo, que eu preciso acompanhar um pouquinho mais pra gente melhorar o padrão. Mas a gente consegue fazer isso. Eu acho que esse caso de ficar muitos dias sem comer, ele é um caso mais específico, quando a pessoa realmente tem aquela necessidade de comer todos os dias, e aí ela percebe que tá perdendo o controle, que tá comendo mais do que tinha na dieta. Aí eu acho que nesse caso vale a pena a gente tirar por um tempo pra ela entender que ela não precisa daquilo e que ela consegue suportar ficar alguns dias sem aquilo. Não é pra sempre, tá? Não, nada é pra sempre. Mas é tudo conversado e entendido de acordo com a demanda do paciente, com a reclamação, com o que ele tá sentindo. Então, não é assim, de um dia pra noite, não. Karina falou, ansiedade e estresse são uma das coisas que me fazem desistir da dieta. É verdade, isso é muito comum, Karina. E na verdade, por mais que atrapalhe a dieta, entra muito no que eu falei da compulsão, sabe? Que é o fator comportamental. Então tem que conversar com alguém que consiga te ajudar. Às vezes um psicólogo para entender como canalizar melhor essa ansiedade, o que lidar ou não em relação ao estresse, o que é sua responsabilidade, o que não é. Porque eu sinto que a gente acaba abraçando também, assim, as dores de todo mundo. Eu, pelo menos, sou assim. Eu quero que dê tudo certo pra todo mundo, que todo mundo fique bem. Aí eu acabo pegando o problema de todo mundo, trazendo pra mim e depois fica ruim pra mim, né? Porque eu tô super sobrecarregada, eu senti isso esse ano. Eu precisei buscar ajuda médica justamente por causa disso, por estar sentindo sobrecarregada e sentir que precisava de ajuda. Então é uma coisa que eu falo com todo mundo, converso com os meus pacientes também. Eu acho que a gente tem que saber identificar quando é o nosso limite, quando não é. E eu percebi isso comigo. Então, assim, não vejo problema nenhum em falar. Quem quiser me perguntar, quiser conversar sobre isso comigo, eu não vejo nenhum problema em falar. Acho que todo mundo passa
por momentos de estresse e se sente sobrecarregado, mas a gente tem que pensar saídas pra gente resolver isso. No meu caso, eu procurei ajuda psiquiátrica para entender o que realmente estava acontecendo, como resolver e tá tudo certo. O negócio é você entender que tem alguma coisa acontecendo, que tá fugindo do seu controle e que você precisa de ajuda e buscar essa ajuda. Porque só saber que você precisa de ajuda não vai fazer nenhum problema ser resolvido, né? Você precisa de alguém que te ajude a colocar essa ajuda em prática, que te ajude a resolver. Então, se você sente que a sua ansiedade, o seu estresse, eles estão te atrapalhando de evoluir em outro âmbito da sua vida, acho que vale a pena uma conversa com alguém que realmente consiga te ajudar e entender o que está acontecendo e te ajudar a ver a melhor forma de resolver isso. Porque às vezes vai ser só com medicamento, às vezes vai ser com terapia, cada pessoa vai responder de um jeito e é interessante saber disso, saber que você tem que procurar ajuda, porque se você não está conseguindo fazer dieta, isso está te atrapalhando. Então procura ajuda, conversa com alguém para você conseguir melhorar isso, tá? Próxima pergunta. Em déficit calórico e treinando, é possível emagrecer e ganhar massa? É possível. O que acontece? Quando a pessoa quer emagrecer, diminuir peso de gordura, tá? Não quer dizer na balança. E ganhar massa muscular, a gente precisa ter... De nada, Karina. A gente precisa ter uma dieta adequada para isso, então a gente não pode baixar demais carboidratos, porque a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa em emagrecimento é fazer uma dieta mais baixa em carboidratos, mas na verdade isso pra gente não é tão inteligente quando a gente tá pensando em performance no treino, quando a gente quer ganhar massa magra, então a gente precisa ter carboidrato no treino, mesmo que a gente diminua um pouco a quantidade, carboidrato na dieta, mesmo que a gente diminua um pouco a quantidade, a gente precisa ter para conseguir ganhar massa muscular. Outra coisa, proteína também da dieta tem que ser adequada. Então, a gente tem nas diretrizes que a quantidade de proteína recomendada para dieta seria de 0,8 a 2,2 gramas por quilo de peso. A pessoa que quer ganhar massa muscular, ela com certeza vai ficar acima de 1,5 de proteína por quilo de peso, assim, muito provavelmente vai ficar nessa margem, ou até um pouquinho mais, nunca vai estar em 0,8. Então, isso é outra coisa que o Nutri vai fazer para ajudar a ganhar massa muscular no processo de emagrecimento. E a terceira parte, que é muito importante, é o treino. Se não tiver treino de força, com carga, treino resistido, bem feito, não tem como. Não tem como ganhar massa muscular. Porque a gente já não está num cenário propenso, ideal para o ganho de massa muscular, porque a gente está em déficit calórico, né? O objetivo é emagrecer. Então, a gente já não tem energia sobrando para a gente conseguir ganhar massa muscular. Então, vai ser um trabalho pesado, um trabalho duro para conseguir fazer isso acontecer. E para isso, precisa de treino bem feito. Então, não é ir para academia e ficar numa pausa, um intervalo que tinha que ser de 60 segundos, ficar 5 minutos mexendo no celular, não executar da forma certa, ficar enrolando. Então, conversa com seu personal, conversa com quem monta seu treino. Fala que você está fazendo dieta, que você quer emagrecer, mas que a sua nutricionista está ciente que você quer ganhar massa muscular nesse processo, que você vai se esforçar para isso, para ele pensar no seu treino também ajustado a essa realidade, para que você consiga fazer os dois. E normalmente a pessoa que é iniciante, aquela sorte de principiante, né? Quem tá começando a fazer dieta e treino, assim, a primeira vez, tá bem no comecinho, costuma conseguir fazer os dois tranquilamente. O difícil é para quem já tá na academia há mais tempo, já tem mais experiência, o corpo já entendeu como é que funciona, porque já passou por várias estratégias. Então, nesse caso de quem já é bem treinado, já faz dieta há mais tempo, é um pouquinho mais difícil. Mas dá, tem que se esforçar bastante, mas dá. Açúcar cristal é melhor que o refinado? Não. O que acontece é que o refinado, ele passa por um processamento, né, para ele ficar mais fininho. Mas o impacto é o mesmo, o valor calórico é o mesmo, é tudo a mesma coisa. Então não se engane achando que só porque o cristalzinho é um pouquinho maior do que o refinado, que vai fazer diferença na dieta. Não vai, não. Não vai. E isso, até aproveitando para abrir um parênteses aqui, isso a gente pensa às vezes com açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar demerara. Tô pensando aqui quais são os nomes dos outros que as pessoas costumam achar que são saudáveis. Mas o impacto é o mesmo, o valor calórico é o mesmo.
Então não se enganem achando que estão arrasando, trocando açúcar cristal por refinado, ou açúcar cristal por mascavo, ou por demerara, ou de coco, que o impacto é o mesmo, tá bom? Um pão de sal pode ser usado como pré-treino? Pode porque é fonte de carboidrato. Pão francês, ele tem pouca fibra, né? Porque ele é feito com farinha de trigo que não é integral, aquela farinha branca mesmo, refinada. E aí o que eu faria talvez é passar alguma coisinha nele, tipo uma geleia, fazer uma torradinha, alguma coisa assim. Mas super pode. Algumas pessoas gostam de comer pão com ovo, eu não comeria assim bem antes do treino, porque o ovo tem bastante gordura, então pode atrapalhar um pouquinho, porque ainda vai estar fazendo digestão na hora do treino. Mas se for com uma geleinha ou ele puro, não vejo problema nenhum. Acho até uma delícia. Treino às 5 da manhã. O que comer antes? Aqui no meu perfil tem um post sobre pré-treino. É um reel, se eu não me engano, da live de semana passada, onde eu dou opções para isso. Que são, por exemplo, torradinha com doce de leite, biscoitinho de arroz com geleia. Mas nesse tempo, assim, cedo, eu tomaria um cappuccino diet, sabe aquele da Três Corações, amarelinho? Nossa, aquele negócio é uma delícia, sem brincadeira, muito bom. Eu tomaria aquilo com leite desnatado. Esquentaria no micro-ondas o leite, tomaria uma colher de sobremesa do cappuccino, que são 14 gramas, que é o que tem lá na tabela, um pouquinho menos, talvez. E iria feliz demais treinar às 5 horas da manhã, depois de ter tomado um pré-treino quentinho e gostoso. Eu com certeza ia fazer isso. Eu amo. Vocês já tomaram, gente, esse cappuccino diet do Três Corações? É muito bom. Sério, é uma delícia. É muito perfeito. Gente, a última pergunta já. Meu Deus, passou muito rápido. Será que eu não expliquei direito? Acho que não, né? Eu rendi bastante aqui, expliquei direitinho. Acho que é porque já tô ficando mais acostumada a fazer live. Vocês estão gostando, gente? Quem tá aí vai me dando notícias. Me mandem aí nos comentários. É a última. Então vamos lá. Fácil essa. Pra terminar. Qual pasta de amendoim gostosa que você indica? Eu gosto muito da marca Putz. É igual escreve mesmo, Putz. É uma delícia. Sem brincadeira. Muito gostosa. Tem uma... Ai, gente, acho que é a Amendo Power de Cooks, uma delícia também, não lembro exatamente se é esse o nome da marca, mas vende no supermercado BH, vende no Araújo, no Super Nossa, é bem baratinho, bem gostosa. Gosto muito da Max Muscles, a de morango, então, da Max Muscles, Jesus, é uma delícia. E eu amo também pasta de castanhas, a tal da castanha, eu amo. Nozes também é muito boa. Hoje em dia tem muitas marcas de pasta de amendoim, mas as que são mais acessíveis pra gente, eu acho que é essa da Vita Power, que eu tenho quase certeza que essa é a marca. A Putz, que é muito boa, muito, muito, muito boa. E a Max Muscles, que a gente acha, pra quem mora aqui perto de mim, o lugar mais perto que vai ter de morango provavelmente é no Jambreiro, no BH do Jambreiro. Mas os outros sabores tem no BH normal e tal. Mas a de morango eu só achei no Jambreiro. Não sei porque eles preferiram eles lá, não quiseram trazer aqui pra perto. Fazer o quê, né? Mas eu adoro, são muito gostosas essas. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Obrigada, Isa! Mais alguma pergunta? Alguém quer saber mais alguma coisa? Tô aqui pra isso. Vou esperar aqui uns 30 segundinhos pra ver se vocês têm dúvida. Então, pra quem tá chegando agora, tipo a Fran, vou salvar a live no IGTV, tá? Quem quiser assistir, pode ir logo assim que acabar. Peraí. Preciso de uma dieta, pois tenho endometriose. Você faria uma específica? Sim. Endometriose, Carla, ela é uma doença de potencial inflamatório, sabe? Ela tem uma característica inflamatória. Então, a gente pode fazer, sim, algumas coisas pra melhorar, pra não sentir tantos sintomas, pra não sentir tanto desconforto. A gente também, provavelmente, diminui um pouco de carboidrato, né? Depende muito da composição corporal, do que a gente vai fazer. Mas a gente consegue fazer e tem que fazer, sim, uma dieta específica pra isso, pra um quadro. Porque a gente tá falando de uma doença, né? Então, quando a gente tá falando de doença, a gente precisa responder do jeito certo, pensando na clínica, na doença, nos sintomas, nos exames de quem tem endometriose.
Então, sim, é tudo específico. Acho que não. Então é isso, gente. A gente se encontra na segunda que vem. Qualquer coisa me mandem na caixinha de pergunta. Tô sempre por aqui, sempre coloco caixinha de pergunta, quase todos os dias. Se eu não tiver colocado caixinha no dia também, podem me mandar no direct. Tô sempre à disposição. Qualquer coisa me mandem, tá? Tô sempre às ordens. Um beijo. Até na semana que vem. Pra quem tá assistindo no YouTube ou vai escutar no podcast depois, é só me procurar como Nutri Tamires em todas as redes sociais, vocês me encontram. Eu mesmo, isso daqui. Um beijo, tchau, até a próxima!